Nós vamos envolver o Lúcio Cândido Rosa. O Lúcio trabalha em Cotia, numa casa espírita kardecista chamada Atitude de Amor, escreve artigos para o jornal Cotia Agora, e ele vai ser envolvido pelos mentores a falar para nós de José, o pai de Jesus. Não sou eu os envolvidos, mas como também a cada um de vocês, porque essa palestra só acontece porque vocês estão aqui. Então, que a doce paz de Jesus ilumine os nossos corações, mais uma vez, agora e sempre. O tema da palestra de hoje foi uma companheira, uma frequentadora da casa, quando eu vim fazer uma das palestras, e ela pediu, para que fosse falado sobre José, o pai de Jesus. Porque é um tema, se nós percebermos, ele é muito pouco comentado, ele é muito pouco conversado. E aí eu me propus, então, a procurar conteúdos, realmente, para passar palestras sobre a história de José, o pai de Jesus. Porém, quando nós vamos procurar informações a respeito de José, nós encontramos muito pouco conteúdo. Aí, fazendo uma análise numa carta que foi psicografada pelo Chico através do Emmanuel, nós conseguimos tirar os ensinamentos que nós vamos passar na palestra de hoje. Porém, nós precisamos analisar o seguinte. Jesus, ele vem do tronco de Jessé, da linhagem de Davi, e precisava ser filho de José. Ele precisava ser o primogênito de José. Mas, se nós formos analisar a história, Jesus não é o primogênito de José, porque José já tinha outros filhos quando ele se casou com Maria. E José também já tinha uma idade muito avançada. E Maria era uma jovem dos seus 13, 14, 15 anos, porque o costume daquela época era que as mulheres se casassem cedo, relacionado à vida conjugal, para que tivesse aquele respeito da família e de uma série de coisas. Então, Maria casa-se cedo com José. E aí, no primeiro capítulo de Mateus, nós vemos esse versículo, José, filho de Davi, não temas em receber Maria. Quer dizer, vamos analisar essa situação de duas formas. Primeiro, pelo seguinte: o anjo Gabriel, quando se apresenta tanto para Maria quanto para José, é como se ele pudesse estar naquele exato momento fortalecendo um compromisso que pode ter sido assumido na espiritualidade. Porque nós não poderemos imaginar José numa condição humana, sem ter uma condição moral elevada, a ponto de ser chamado o pai de Jesus. Então, provavelmente, na condição moral que Jesus estava naquele momento, José poderia não estar no mesmo nível, mas nós precisamos entender que, na verdade, ele já continha uma condição moral elevada, a ponto de ser convidado a ser pai de Jesus. Como Maria também estava numa condição evolutiva bastante elevada, para conceder todo o material da constituição física do corpo de Jesus. E quando ele é feito esse convite para ele,
Na verdade, fortalece-se esse compromisso assumido na espiritualidade, ou é como se o anjo Gabriel dissesse para ele: olha, José, não importa o que aconteça no decorrer da gravidez, no decorrer do nascimento de Jesus, mas espiritualmente nós vamos estar ao teu lado para te fortalecer em tudo aquilo que for necessário. Então pode ser essa a presença, pode ser essa a necessidade dessa apresentação do anjo Gabriel. Porque quando nós vemos a história, nós percebemos que não foi uma vida fácil, tanto para Maria, quanto para José, quanto para Jesus. Uma outra situação relacionada a esse pequeno trecho eram as condições da época. Primeiro, pelo verdadeiro sentido da paternidade de Jesus. O comentário que vai ser feito agora, ele não diminui a condição moral de Jesus, que se mantém sempre no nível elevado. O comentário que vai ser feito agora é um conhecimento que precisa passar pelo nosso estado de consciência, pela nossa razão, para nós aceitarmos de verdade tudo aquilo que é apresentado a respeito do nascimento de Jesus. Se nós pudéssemos analisar a história de verdade, Jesus nasceu da mesma forma que nós nascemos, de um amor sublime entre um homem e uma mulher. O seu corpo espiritual, aquele que ele ia utilizar aqui na terra, foi fecundado da mesma forma que o nosso foi fecundado até os dias de hoje. Se isso fosse diferente, ele seria privilegiado. Ele seria contrário àquilo o que ele falou. Ou seja, eu não vim destruir a lei, mas dar-lhe o seu cumprimento. Então passa-se a ter Jesus de forma miraculosa, porque o primogênito de toda a linhagem, para ser o Messias, ele precisa ser o primeiro. Se ele não é o primeiro, ele não é o Messias. Por isso que tiram a ideia de que ele não era filho de José. Colocam ele feito de uma forma miraculosa, como se ele tivesse sido fecundado num vidrinho que nós conhecemos hoje, quando é feita aquelas inseminações artificiais. Então colocam ele de uma forma milagrosa. Fazendo isso, é como se tirasse toda a trajetória da história de José. É por isso que nós encontramos muito poucos relatos na Bíblia ou em qualquer livro de história que é apresentado por aí. Porque se for contar a história de José, como se conta a história de Maria, como se conta a história dos discípulos, tira-se a ideia de Jesus ter nascido de uma forma miraculosa. E ele precisava ser colocado de uma forma miraculosa, porque depois de 325 depois de Cristo, houve lá em Nicéia uma reforma em todo o conteúdo que o cristianismo estava apresentando até aquele exato momento. Antes de 325, o conteúdo do cristianismo era puro. Agora, nessa época em que Constantino está presente, havia um padre, que me fugiu o nome da cabeça, mas eu guardei o nome dele aqui, Atanásio. Ele
tinha a ideia de que Jesus era Deus. Para ele, era Deus. Mas Constantino muda um pouco o sentido do cristianismo, que era puro até aquele exato momento. Então, nós vamos percebendo que na Bíblia existem muitas coisas que são de teor mundano. Agora, a Bíblia está errada? O contexto está errado? Não. O que precisa acontecer, o que precisa fazer é que nós precisamos aprender a interpretar tudo que está escrito lá. Separar o que é humano daquilo o que é divino. Aí recordemos que houve um tempo onde Maria e o Cristo foram confiados pela força divina a um homem. Aqui está sendo ressaltado a personalidade de José, que representa hoje, no dia de hoje, a condição de todos os homens, de todos os maridos, de todos os companheiros, de todos os pais. Qual seria a função de José quando Deus permitiu que ele fosse o escolhido para estar ao lado de Maria e para estar ao lado de Jesus? Primeiro, seu desempenho como companheiro. Quando nós encarnamos, nós nunca estamos sozinhos. Podem ter certeza disso. Nós estamos sendo assessorados pela espiritualidade, como José foi. Existe um companheiro espiritual que vocês não estão vendo, mas ele está aqui. Ele está jogando ideia na minha cabeça daquilo que precisa ser falado. É lógico que há um preparo pelo estudo, mas há um complemento. Do ladinho de cada um de vocês também há um companheiro espiritual que está aproveitando essa palestra para pegar uma palavra de incentivo e impulsionar, que vá para frente, em busca daquele objetivo que precisa ser alcançado. Com José, não foi diferença. A força espiritual estava do lado dele. E quando coloca Maria ao lado dele, é para que ele desempenhasse da melhor forma possível o seu papel de marido, de companheiro, principalmente nos momentos de dificuldade, principalmente nos momentos de necessidade, que esse é o papel de cada um de nós. Porém, colocado ao lado de Jesus, a sua importância é um pouquinho diferente. Primeiro, porque se nós analisarmos a história, Jesus é o filho, José é o pai. Aí nós levantamos aquela ideia do seguinte: José tem que ser moralmente mais elevado de Jesus, pois se ele é o pai, ele tem sempre mais experiências do que Jesus. Só que nós sabemos o seguinte: a moral de Jesus estava mais elevada do que a moral de José naquele exato momento e até os dias de hoje. A moral de Jesus está acima da condição humana de todas as pessoas que nós conhecemos como encarnados aqui na Terra. Naquele exato momento, a moral de Jesus superava a de José. Porém, ele precisava, como os nossos filhos precisam, ou nós precisamos, de alguém que nos conduza no decorrer da nossa existência. Aí a gente volta lá atrás. Poxa, se Jesus fosse feita de uma forma miraculosa, precisava de um personagem de pai do lado dele? Talvez não. Talvez fosse até como um pai adotivo, mas pela condição moral dele, talvez não precisasse.
Mas o que nós vamos entendendo em relação do termo família, do termo pai, é que quando nós somos colocados no mundo, nós somos amparados por encarnados e por desencarnados que vão nos fortalecer no decorrer da nossa existência. Jesus era um espírito puro. Jesus passou por uma fase de evolução, de crescimento material e de crescimento espiritual, que lhe deu a condição de ele ser o Messias, de trazer o conteúdo da Boa Nova para todos nós. Porém, nessa fase, nesse exato momento, eu tenho plena certeza que Jesus nunca ia desviar do seu caminho, daquilo que ele precisava fazer. Mas Jesus também precisava de alguém que o representasse, ainda enquanto ele não tivesse a condição de agir por sua única e exclusiva, espontânea vontade. E é esse o papel que José faz naquele exato momento. Provavelmente dando toda a educação moral que ele precisava. Aí vocês podem falar, mas Jesus não precisava. Todos nós precisamos, sim, independente da condição. Então, há provavelmente nessa fase um preparo de José naquele caminho que Jesus ia seguir. Nós sabemos que Jesus, quando estava naquele momento na montanha, ele fala, Pai, afasta de mim este cálice. Não é que ele fracassou, mas ele poderia até recuar em tudo aquilo que ele ia fazer. É quando aparece a figura de Elias e de Moisés, fortalecendo como se ele estivesse do lado dele. Aí nós perguntamos, será que Jesus poderia, na sua infância, de repente passar por esse processo de dúvida? Se ele tivesse nessas condições, estaria José ali com a possibilidade de fortalecer a sua condição espiritual, de ajudar para que ele se desenvolvesse espiritualmente, para colocar toda a sua missão em prática no momento determinado. E como era o costume da época, José ensina a Jesus todo o seu trabalho, ou seja, ensina a carpintaria para ele, para que ele pudesse, no decorrer da sua existência, se tivesse necessidade, se utilizar desse serviço para manutenção, talvez, da sua trajetória. Vamos tirar um pouquinho aquele lado sofrido de Jesus, toda aquela história que a gente vê com sangue, com uma série de coisas, mas numa história, numa condição talvez equilibrada quanto a nossa, mas diferenciada pela sua condição moral, porque seus exemplos precisam ser guardados por nós. E José deu tudo aquilo que Jesus precisava. Analisando as Escrituras, nós percebemos que ele deu proteção. Nós analisamos que ele deu educação. Nós analisamos que até onde foi possível, ele esteve ao lado deles. E é quando José desencarna, depois de um tempo que José desencarna, que ele começa a sua trajetória. Se nós fôssemos analisar todos os escritos sagrados, principalmente em Isaías, nós percebemos que existem alguns versículos lá que falam do nascimento de Jesus, da trajetória de Jesus, que ele brotaria de uma virgem, que frutificaria. Só que lá está escrito que ele ia se chamar Emanuel, que na verdade quer dizer Deus conosco.
E nesse fato de estar relacionado à Virgem, nós precisamos entender que ele existe em três condições. A Virgem antes do nascimento, a Virgem no decorrer do nascimento e depois do nascimento. Primeiro, porque a virgindade apresentada aqui, relacionada a Maria, está relacionado à sua pureza espiritual. Essa virgindade pode estar com nós, essa pureza pode estar dentro de nós. E José passou pelo mundo dentro de um silêncio divino. É o exemplo dele que precisa ficar para todos nós. Que nós precisamos incorporar o exemplo que José deu na sua condição espiritual. Porque hoje nós estamos vivenciando uma situação diferente, né? Onde não há pessoas que ocupam um plano mais elevado, um plano inferiorizado, ou um plano numa condição média. Mas estamos todos igualados por uma condição. E nesse caso de José ter passado pelo silêncio divino, naquele exato momento, prova o tamanho do seu coração, prova o tamanho da sua humildade, em saber respeitar os desígnios de Deus, as condições de vida que foram colocadas para ele, sem muito destaque, mas procurando vivenciar aquilo que foi proposto para ele, como personagem da história, de forma oculta, mas podemos ter a grande certeza. Ele foi de muito valor. Ele não é tão inferiorizado quanto nos conta a história, quanto não estar colocado ali, como estão os discípulos, como estão todos os personagens. E nós sabemos, nós temos a consciência que a Igreja Católica hoje reverencia São José, o pai de Jesus. É um respeito natural que nós temos que ter pelos nossos irmãos católicos, porque acreditam naquele que foi o pai de Jesus. Que para nós não temos imagem, não adoramos imagem, porque nós sabemos que São José, ou José em si, representa para todos nós um espírito de condição elevada, um espírito que já vivenciou tudo aquilo que nós estamos vivenciando. É lógico que quando a gente fala nós estamos vivenciando, não é da mesma forma que nós estamos vivendo. É de uma forma diferenciada. Não precisa ser no planeta Terra. Pode ser em algum ponto desse universo. Então ele vivenciou todas essas experiências. Quando um irmão nosso se ajoelha, pede a São José que o ampare naquele exato momento, é como se ele tivesse tendo um ponto de referência a um espírito iluminado, como nós acreditamos, para fazer a sua ligação direta com Deus, para fazer os seus pedidos, para que sejam levados a Deus, para que eles possam ser atendidos naquilo que eles têm necessidade. Então não vamos, assim, até ficar muito preocupados, né, em descobrir qual foi a história de José, mas vamos analisar o que ele fez. José aceitou Jesus como filho. Ainda vai ficar duas condições para todos nós acreditarmos. A primeira, como pai verdadeiro de Jesus, que é a que talvez seja a mais real, e a segunda, como um pai adotivo. Nas duas circunstâncias, ele aceita Jesus como filho. Mas aí vem a pergunta para cada um de nós. E nós, será que já aceitamos Jesus como irmãos?
Então, que a gente faça essa reflexão. Será que aceitamos Jesus de verdade? No papel de companheiro ou no papel de companheira? É aceitar Jesus como irmão, como José fez quando aceitou ele como filho. Então, que a gente procure desempenhar esse papel da melhor forma possível, dando proteção, ajudando no que for possível e naquilo que for necessário. Aceitar Jesus como irmão é também aproveitar esse momento que nós estamos vivenciando e colocar o que nós temos de melhor para fora. Para os nossos irmãos dentro do nosso ambiente familiar, para os nossos irmãos na casa espírita, para os nossos irmãos nessa sociedade, colocando tudo aquilo que há de melhor em nós. E que nós jamais nos sintamos menosprezados se nós não somos filhos dos pais que nos criaram até os dias de hoje. Porque se o nosso pai, José, se a nossa mãe, Maria, não pôde dar sequência à nossa existência aqui na terra, até os dias de hoje que nós vivemos, pode ter sido colocado no nosso caminho uma outra Maria e um outro José para que nos desse tudo aquilo que nós tivéssemos necessidade. E que nós aprendamos a ter o respeito pelo Pai que nos pôs no mundo, pela Mãe que nos pôs no mundo. E respeito também por aqueles que nos criou até os dias de hoje, como foi a condição de José, ou como pai legítimo, ou como pai adotivo de Jesus. Então, que nós procuremos, da melhor forma possível, agradecer a oportunidade que nós temos de estar aqui na Terra, de estar falando sobre esse assunto neste domingo, de conhecer um personagem de alguma forma que representou para todos nós o exemplo de pai, o exemplo de proteção, o exemplo de carinho, de amor, enquanto ele esteve encarnado aqui na Terra. Muita paz a todos, e que esse espírito de muita luz, de muita paz, de muito amor e de muito carinho envolva a todos nós no decorrer dessa existência, se possível nos adotando como filho e através da nossa consciência indicando todos os caminhos que nós precisamos seguir, principalmente nos momentos de dificuldade, de necessidade e de solidão. Que assim seja. Muita paz a todos. Obrigado.